Capítulo 14. Caminhamos os três até o local onde ele estava hospedado. Para minha surpresa, não era um hotel propriamente dito, mas parecia um prédio abandonado numa área bem afastada do centro comercial. Algo dentro de mim não gostou daquilo e tentou me alertar, mas não dei ouvidos. Não estava em condições de recuar, nem tinha motivo para duvidar do filho do senador, e consequentemente do amigo dele. Afinal, eu é que havia solicitado a ajuda deles. Ou tinha motivo? Eu estava fragilizada e... Não é bem um hotel. Sebastian tratou de se explicar ao detectar a mudança em minha fisionomia. Alugamos este apartamento de um amigo endividado. Ah, se papai sabe disso. E sorriu. Venha, o funcionário já deve estar nos esperando. Eu aguardo aqui embaixo. Retruquei um pouco agoniada com a situação. Aqui embaixo? Sozinha? Nina, você está desconfiando de alguma coisa? Havia desapontamento em seu tom de voz. Não é isso. Gaguejei. Desculpa, é que eu tenho andado um pouco tensa. Ok, vamos subir. Ele abriu o portão enferrujado e fez um gesto para que eu entrasse primeiro. À medida que subia os empoeirados degraus, algo dentro de mim gritava mais e mais alto. Trêmula, olhei para trás e vi que Sebastian foi o último a entrar. Trancou o portão e guardou as chaves no bolso do casaco. Logo atrás de mim subiu o tal de Alec, que mais parecia um lobo faminto, salivando diante de sua presa. É tudo imaginação sua, Nina. Lembre-se que eles só vieram aqui porque você pediu. Acalme-se. Nossos passos produziram estranhos ecos pelo ambiente e abalavam minha fé. Pareciam gritos de advertência, avisos sombrios de que algo muito ruim estava à espreita. Subimos em silêncio, atordoada, todo o som que eu ouvia agora era o da minha respiração e do meu coração trepidando dentro do peito. Novo calafrio, a visão ameaçando embaçar e minhas pernas ficando bambas. Minha intuição berrava, já podia pressentir. Algo ruim ia acontecer de novo. Chegamos a uma espécie de ateliê, que pela quantidade de poeira e teias de aranha devia estar abandonada havia muito tempo. Não gostei do que vi. De impulso, inventei uma desculpa ridícula. Puxa, acho que perdi meu brinco. Deve ter caído lá embaixo. Vou descer só um minutinho para procurar. E antes que eu pudesse me mover, uma mão agressiva me interceptou. Aonde você pensa que vai, garota? Era o carrancudo. Vou descer rapidinho e... grunhiu ele. Solta ela, Alec. Eu congelei em choque. Aquela voz era de Kevin? Aqui? Saindo da penumbra e se aproximando de nós, Kevin me resgatou das garras de Alec e me envolveu em um abraço tenso. Aturdida com a estranha situação, respondi de forma apática ao beijo que ele me tascou logo a seguir. Meu corpo subitamente tomado por uma fraqueza generalizada. Nina, disse em tom baixo, ainda abraçado a mim. Eu queria que tivesse sido diferente, mas você me decepcionou. Kevin? Indaguei absolutamente atordoada. Foi uma pena descobrir que a lenda não passa de uma grande mentira. Suspirou. O que você está fazendo aqui? O que você quer dizer com isso? Sussurrou ele em meu ouvido enquanto segurava minhas mãos imobilizando-me. Não gaste suas energias. Hã? Você vai precisar delas. Ouvi um estalo e, como mágica, uma de minhas mãos estava presa em uma barra de ferro. Só então percebi que tudo ali havia sido devidamente preparado. O local deserto, as algemas esperando por mim. Aprenda como se faz, Alec, concluiu ele cheio de superioridade. O que está vendo? Não pode ser. Kevin, você é bom. Me salvou da morte. Balbuciava em pânico e sem compreender o que se desenrolava bem na minha frente. Morte? Ele franziu a testa e abriu um sorriso sarcástico. Eu sou a morte, a sua morte. Aquelas palavras quase me fizeram desmaiar. Atônita, eu não conseguia acreditar. Ele também fazia parte daqueles bizarros acontecimentos. Já deve saber que as mortes vêm procurando você há um bom tempo, não é mesmo? Que a sua adorável mãezinha conseguiu complicar um bocado as coisas para o nosso lado, criando essas ridículas lentes e colocando em você esse colar enfeitiçado, não é? Já deve saber também que Richard foi quem livrou sua cara das minhas garras por diversas vezes, certo? Sua fisionomia em nada me recordava o anjo sorridente que havia conhecido na escola. Kevin exibiu um olhar frio, perverso. Richard? Me livrou? Eu estava completamente tonta agora. As informações se processavam desencontradas e a 1000 km por hora.
Ele percebeu meu estado de perplexidade. Ah, foi por isso que fugiu dele? Fui mais convincente, não é mesmo? Indagou especulativo enquanto tragava um cigarro. Toda aquela história sobre ele ser perigoso e tudo mais. Você caiu feito uma bobinha. Como era de se esperar para uma humana da sua idade? Basta jogar charme, sorrir e ser gentil e pronto. Mas tem algo errado nessa história. Ele me estudava com um estranho interesse. Por qual motivo o idiota do Richard vem poupando a sua vida? O que ele tem a ganhar? Eu sei que ele nunca joga para perder. Na certa, descobriu alguma coisa nova. Algo sobre a qual eu ainda não tomei conhecimento. Mas eu vou atrás. É só por isso que não acabo com você agora mesmo. Sem pensar, reagi cuspindo em sua face, mas ele não se alterou. Encarando-me com um semblante indiferente, aproximou-se ainda mais de mim, até que senti uma ardência terrível, absurda, em meu pescoço. Ai! Berrei de dor, tentando me desvencilhar da ponta acesa do cigarro que ele pressionava sobre minha pele. Para! Quanto mais eu gemia, mais ele parecia sentir prazer. Por favor! Gemi. Humanos! Suspirou, finalmente removendo o maldito cigarro que havia sido apagado em meu pescoço. Vamos ver se descobrimos alguma coisa. Quando levantei o rosto, ainda perturbada com o que acabara de acontecer, sofrendo com a dor alucinante da queimadura, podia jurar que as pupilas de Kevin estavam tão verticais quanto as minhas. Oh, não! Meu cérebro entrara em colapso. Eu estava enlouquecendo também. Seguida pela sombra dos seus comparsas, ele abandonou o local e, tal como o Richard havia me orientado, abriu o maior berreiro, gritando tanto o seu nome quanto as minhas cordas vocais doíam. A ferida no pescoço ardia sem parar. Meu pulso sangrava, minha cabeça latejava de dor. Sentia-me muito mal, mas naquele momento eu estava mais chocada com as afirmações de Kevin do que com seus atos. Nem suas ameaças me impressionaram tanto quanto o que dissera sobre Richard. Seria Richard capaz de ir contra a sua própria seita por minha causa? Era isso que Ben queria dizer quando comentou que ele andava estranho? No entanto, Richard permitiria a minha morte em uma data específica? Tudo era tão sem sentido, nada batia com nada. Jogada a minha própria sorte, concluí que seria impossível encontrar qualquer coerência nessas evidências. Uma única coisa agora parecia certa. Se era para morrer, que fosse nos braços de Richard. Apesar de violento, assustador e por vezes insuportável, algo me dizia que ele não me deixaria sofrer, que me pouparia de um fim doloroso. Aquela súbita certeza deixou aflorar um sentimento que eu vinha sufocando havia um bom tempo, mas que eu sempre soube que existia. Um sentimento forte preencheu meu peito de forma tão entorpecente que me pegou desprevenida. Não está na cara o que você sente por ele, Nina? Indagava meu subconsciente a cada instante e, apesar de lutar com todas as minhas forças para não aceitar aquela ideia absurda e insensata, tive que dar razão a ele, abaixar a guarda e confessar para mim mesma, eu estava gostando de Richard, muito mais do que poderia imaginar. Sem cortinas, as janelas do local tinham suas vidraças revestidas com jornal. Uma discreta claridade começava a entrar pelas pequenas frestas de papel rasgado quando Kevin e seus escudeiros retornaram ao covil. Devia estar amanhecendo. Ora, ainda acordada? Perguntou Kevin em tom de deboche. Ela está aproveitando os últimos minutinhos, acrescentou o tal do Alec, mordaz. Tinha uma aparência asquerosa. Cabelos oleosos, marcas de suor na camisa cinza e unhas sujas. A testa constantemente franzida e os olhos cerrados conferiram-lhe uma fisionomia ameaçadora. Sebastian, bem mais franzino que os dois e que até então permanecera calado, chamou Kevin num canto reservado. Acho que não queria que eu ouvisse a conversa, o que foi prontamente dispensado por Kevin. O que é? Kevin permanecia irritado. Não acha melhor acabarmos logo com isso e mostrarmos o serviço completo para Leônidas? Sussurrou Sebastian. Tá com medo de quê? Tem algo errado com essa garota, Kev. Não vejo nada de errado. É só uma garota que deu a sorte de ter uma mãe espertalhona. Se bem que nem tão esperta assim. Se deu um mal quando encontrou um resgatador astuto como eu pela frente. Foi você? Meu coração deu um salto. Você matou minha mãe? Com um prazer inenarrável, devo acrescentar. Talvez só não seja maior que o prazer que terei de acabar com você.
Completou com um ar de triunfo. Estava tudo muito claro agora. O semblante de desespero de Stella ao ver Kevin conversando comigo no teatro e depois nos cercando na saída revelava que ela sabia de alguma coisa. Se não sabia, ao menos pressentia. Ele a matara. Mas como, se ele não se aproximara dela? Precisava fazê-lo falar. Mentira! Desafiei o assassino. Duvido que tenha sido você quem matou a minha mãe. Você está se aproveitando do imprevisto para ganhar a fama. E dei um risinho de escárnio, tentando mexer com os brios do canalha. Seus traços faciais deformaram-se no mesmo instante e Kevin se precipitou sobre mim. Agarrou uma mecha de meu cabelo e, puxando-a com vontade, rosnou a poucos centímetros do meu rosto. Eu guiei a morte dela, idiota. Nós resgatadores somos capazes de fazer isso sempre que desejamos. Utilizamos um infeliz que esteja com suas horas contadas para dar cabo desse tipo de missão. Uma morte indireta. É muito fácil dominar a mente fraca de vocês, humanos de merda. Você usou aquele homem para matar a minha mãe. Inquiri com os dentes trincados, fingindo não me importar com a dor no couro cabeludo. Minha estratégia havia funcionado. Que brilhante dedução. Mas como fez o lustre desmoronar? Insisti. Eu o preparei para aquilo. Era só uma questão de tempo. Era só o homem ficar segurando a minha mãe bem debaixo dele? Exatamente. Podia ter sido melhor se não fosse aquele bosta do Richard. Eu teria tirado num coelho e acertado 2. Kevin, vamos acabar logo com isso, pedia Sebastian em estado de evidente tensão. Agora, já não mais fazendo a mínima questão de esconder a conversa entre eles. Leônidas e o nosso clã teriam uma moral elevada. Leônidas é um fraco, soltou Kevin. Eu sei que nosso líder é fraco. Justamente por isso, é melhor acabar logo com essa garota. Não dê tempo para Vanderhest agir. Todos sabem que ele está louco para destruir Leônidas e assumir o trono de Mormon. Fique com o prestígio para você e com certeza será seu sucessor. Eu sinto que Vanderhest também está me escondendo alguma informação importante. Não me encaixo no papel de otário, Sebastian. Por isso mesmo, não farei o que ele me orientou, sem ter ciência de todos os fatos. Havia um brilho de perturbação em seus olhos, verdes e traiçoeiros. Ainda temos tempo. Preciso entender o porquê de Richard querer mantê-la viva durante todo esse tempo. Afinal, Shakur também ficaria satisfeito com a eliminação dela, ou não. Vai ver que Richard a manteve viva e a trouxe para cá porque Colin realizasse o serviço. Você sabe que Colin só tem força física, mas não é inteligente, retrucou Alec. Acho que você está arriscando muito, Kev, insistiu Sebastian, enquanto o acompanhava até o outro aposento. Ficaram lá por algum tempo e quando retornaram fingia estar adormecida. Não tire os olhos dela, Alec. Ouviu bem? Ordenou Kevin. Volto logo. Ele e Sebastian saíram trotando, deixando-me sozinha com aquele monstro. Ainda de olhos fechados, ouvi um barulho típico de alguém se acomodando. Fiz um leve movimento e verifiquei que Alec acabara de se deitar. Dei mais um tempo e voltei a observá-lo com 0,5 milímetro de pálpebras abertas. Alec se espreguiçava com vontade. E de repente algo brilhante me cegou. Um feixe de luz entrou pela janela do sombrio lugar. Atingiu um molho de chaves na cintura daquele ser horripilante e refletiu em meu rosto. Um sinal, só podia ser. Era tudo o que eu mais queria naquele momento. Um molho de chaves. Abri os olhos lentamente. Verifiquei que o infeliz se encontrava em sono profundo, exausto pela noite em claro. Mas as chaves estavam lá, para minha infelicidade, atadas à presilha da calça. Estiquei-me o máximo possível na inútil tentativa de me aproximar do meu objeto de soltura, minha liberdade. Droga! Tão perto e ao mesmo tempo tão longe das preciosas chaves. Uma ideia por demais absurda alojou-se na minha mente. E se eu me insinuasse? Será que ele não teria tal curiosidade masculina que o Ben havia comentado? Será que para me possuir, ele não acabaria me soltando e me dando uma chance de escapar dali? Era o momento de tentar. Ai, Alec, me dá uma ajudinha, vai. Quase fiquei enojada de tão melada que saiu a minha voz. O rapaz deu um pulo de sua posição original, assustado. Você poderia coçar as minhas costas? Estou desesperada. Dá seu jeito, respondeu em tom agressivo. Eu já tentei, mas não consigo. Não tenho onde me esfregar. Ele continuou me olhando, agora mudo, vendo alguma alteração em sua fisionomia, apressei-me em implorar de forma sensual. Por favor, não custa nada para você. E eu te recompenso bem. E lancei um sorriso sedutor.
Ele pensou por algum tempo e quase me arrependi da terrível ideia ao vê-lo vestir seu costumeiro sorriso faminto e se aproximar lentamente de mim. Onde é? No centro das costas. Ele se abaixou e começou a coçar de forma bruta. Droga, minha investida não estava sendo bem sucedida. Respirei fundo e aproximei ainda mais meu rosto de sua face oleosa. Sorri e disse baixinho. Um pouco mais para cima, bem perto do pescoço. Naquele momento, começou a me coçar com uma estranha vontade. Aproveitei-me da situação. Você tem as mãos fortes, sabia? Adoro o homem com as mãos fortes. Para minha aflição, demorou um bom tempo até que viesse algum tipo de resposta. É o que dizem. De repente, deixou à mostra parte de seus dentes. Acham que era a sua estranha forma de sorrir. Pronto. Massagear o seu ego. Seria mais fácil ir adiante. Você não tem a tal curiosidade? Sussurrei próximo ao seu ouvido e ele ficou pálido. Masculina? Bem, eu tenho. Concordou, suando e olhando furtivamente para a porta. O odor que emanava de seu corpo era tão nauseante quanto ele. Algum problema? Perguntei assim que percebi um pequeno sinal de relutância se formar em seu rosto. Kevin pode chegar a qualquer momento, retrucou com aspereza. E o que pode acontecer? Tá com medo do quê? Era pegar ou largar. Eu tinha certeza de que eu havia jogado contra a parede. Medo? Claro que não, vociferou. E tasquei-lhe um beijo antes mesmo que ele pudesse parar para pensar. Ele travou por um instante, mas no seguinte, senti que estava começando a gostar daquele beijo cinematográfico. Que infelicidade a minha! Meus primeiros beijos, dispensadas as duas figuras mais horrorosas que apareceram em minha vida. Eu senti! Ele arregalou os olhos e partiu para me beijar novamente. É mesmo? Sorri com terrível medo de que ele pudesse ter sentido. Agora, foi ele quem me agarrou, e suas mãos nervosas, trêmulas, invadiram minha blusa. Era tudo o que eu precisava. Numa fração de segundos, mordi-lhe a língua com tamanha força que levei um pedaço dela junto comigo. Gorfei carne e sangue bem na cara do desgraçado. Com a mão livre, peguei uma caneta que estava à mostra no bolso de sua camisa e, aproveitando-me que ele relinchava feito louco, arranquei com ódio o molho de chaves de sua cintura, estourando-lhe a presilha. E finquei a caneta em sua virilha, com toda a força, direcionando-a para suas partes baixas. E isso? Você sente agora? Indaguei irada. O uivo foi ensurdecedor. Seus olhos cerrados de angústia por frações de segundos se abriram e me deixaram horrorizada. Estavam familiarmente estranhos, como os meus, olhos de cobra. Céus! Eu estou pirando. Meus pensamentos se atropelavam em meio ao desespero. Minhas mãos tremiam e não conseguiam encaixar as chaves com destreza. Eram muitas. Entrei em pânico ao ver que ele começava a suportar a dor e a se voltar para mim espumando de cólera. Droga, droga, droga! Nenhuma chave entrava. Pareciam todas iguais. Ah, não! Alex estava se levantando. Por fim, uma chave entrou no cadeado enferrujado, mas antes mesmo que eu pudesse girá-lo, senti um golpe fortíssimo em minha cabeça e um líquido quente escorreu por minha testa. Sangue. Não! Socorro! Gritei ainda tonta. Um estrondo e em seguida escutei o barulho de madeira se espatifando, ruídos de metais se chocando e um gemido de dor dilacerante. Agora só enxergava vultos. As imagens surgiam turvas e minhas pálpebras pesadas começaram a fechar. Senti o calafrio percorrendo o meu corpo, e desta vez ele me trouxe boas recordações. Lembranças de um passado bem próximo. E pegando-me de surpresa, tive saudades de Richard. De suas mãos fortes e cheias de cicatrizes, de seus olhos azuis brilhantes. Sugada daquele momento de torpor, senti-me meu corpo sendo abraçado e levantado. Por instinto, abri meus olhos e quase desmaiei de felicidade. Richard? Shhh! Fique quieta, já vai passar. Era ele mesmo, minha morte salvadora. E apaguei.